A gente está de volta, recebendo aqui no estúdio o juiz Adailto Lacerda, coordenador da Vara da Infância e da Juventude na Paraíba. Olha, recentemente, inclusive, teve uma repercussão nacional de uma jovem que deixou uma criança ao relento, um recém-nascido, e depois se arrependeu e foi ao juiz buscar a criança. Essa criança chegou, inclusive, a ter destituído o pátrio poder, se eu não me engano. Foi isso, doutor Adailto? Não necessariamente. Ela foi acolhida, essa criança, né, foi encontrada lá, evidentemente, lá na calçada. Então, a equipe técnica levou para uma instituição de acolhimento da capital, enquanto nós conseguimos localizar a mãe. E aí, a mãe biológica foi encontrada e foi ouvida em juízo. E naquele momento a gente entendeu que o correto era entregar a criança aos cuidados sob a guarda provisória da avó, a avó materna. E assim foi feito, e ela está sendo acompanhada tanto pelo conselho tutelar do seu município, como também por uma equipe interprofissional, né? O pai dessa criança foi identificado? Até o momento não, mas é um direito da criança ter em seu registro civil o nome de pai e mãe. A mãe deve comunicar depois, ela vai ser ouvida também pelo Ministério Público, deve comunicar quem é o pai, porque ela não pode omitir isso da criança, que é um direito da criança. Hoje em dia, nenhum nascituro, nenhum recém-nascido pode ter negado o nome de seu pai. Então, mesmo que não se conheça, vai se fazer primeiro uma investigação oficiosa, averiguação oficiosa de paternidade. Quando, se infelizmente não se conseguir, ele pode até, no futuro, ter uma adoção unilateral. Um outro homem pode adotar e colocar o nome dele no registro daquela criança. Companheiro dela. No futuro, se ela vier a casar com a outra pessoa, essa pessoa pode sim fazer a adoção, né? E qual foi a alegação dela para o abandono do menor? Ela, exatamente isso. Se ela conhecesse esse programa Acolher, ela teria um acompanhamento humanizado, teria feito todo o tratamento necessário, um pré-natal, e nada disso foi feito. Então, ela alegou medo, tinha medo de que a família soubesse, que podia ser recriminada, ainda era uma mãe muito jovem, né, inexperiente, ainda na maternagem. Ela não tinha condições financeiras de cuidar do bebê. Eu acredito que a condição financeira não pesou tanto, eu acho que foi mais o medo, não é? E é isso que eu disse, se tivesse conhecimento desse nosso programa, né, do que a lei ampara, até mesmo guardar o sigilo com relação aos seus parentes, a vara podia ter feito esse trabalho, mas ela infelizmente não tinha conhecimento e cometeu esse ato, né, impensado, mas que deu tudo certo. A criança hoje está bem cuidada, está plenamente desenvolvida, com boa saúde, gozando de boa saúde, e isso nos deixa muito felizes. Em casos como esse, a Vara da Infância continua fazendo um acompanhamento até certo período? Sim, acompanha quando volta para o seio da família natural, né? Quando se localiza, a vara faz o acompanhamento. Quando até determinado período, que depois a vida da pessoa toca, né, normalmente para frente. Agora, quando também é encaminhada para adoção, a equipe técnica da vara faz o acompanhamento até o momento em que a adoção se concretiza, que a sentença constitutiva transita em julgado, e aí sim, como fosse uma nova certidão de nascimento, a pessoa vai cuidar da sua vida. Doutor Adailto, nos casos em que uma pessoa faz uma adoção sem passar pela justiça, sem passar pelo crivo judicial, e a pessoa que adotou tenta sair do país com a criança ou do estado com a criança, se for pega em flagrante, qual o tipo de sanção? Olha, se for descoberto que essa criança foi adotada de forma ilegalmente, isso é um crime previsto no artigo 242 do Código Penal, chamado parto suposto, e vai de uma pena de 2 a 8 anos de reclusão, e ela vai evidentemente responder a uma ação criminal, né? Se for... Porque normalmente esses registros são feitos, que hoje eu até digo com mais segurança que é mais difícil hoje você chegar num cartório do interior e registrar um filho, desde que não tenha, né, a certidão de nascido vivo, a declaração de nascido vivo, ou que não tenha um mandado averbatório de um juiz. O cartório que fizer isso também está cometendo crime. Vou aproveitar aqui a sua presença, que eu sei que o senhor escreve também, é autor de alguns livros. Recentemente teve um livro que o senhor lançou, inclusive a gente fez aqui uma entrevista com o senhor sobre o livro. Como é que vai ter uma segunda edição desse livro?
Sim, muito bem você tocar nesse assunto. Essa é uma outra atividade paralela que eu tenho à atividade jurisdicional. Eu, desde adolescente, sempre gostei de escrever e colaborei com alguns jornais. Inclusive, escrevi no Jornal Correio da Paraíba até a última edição, né? Na edição impressa, o jornal impresso. E continuo agora em um blog escrevendo, colaborando também com outros jornais de fora aqui da Paraíba, de Pernambuco. E o livro saiu bem. Nós estamos pensando agora numa segunda edição revista e ampliada para 2022 e um segundo volume que talvez saia lá para o fim do ano depois. Aí é uma questão de discutir com a editora. Mas eu estou muito feliz porque é um livro, as pessoas estão gostando, eu vejo comentários muito positivos sobre ele. Livro, modéstia à parte, como diz, um livro saboroso de ler, né? Como você teve a oportunidade de ver. Vai ter aí um novo livro, não é isso? Sim, vou fazer um novo volume, não é? Agora, esse é uma continuidade? São crônicas também. Os Ditos do Quiçá, ele vai ter uma segunda edição, mas eu tenho já um material reservado para um segundo volume também de crônicas. Já são quantos livros? Bom, de crônicas foi eu tenho um livro de poemas e algumas crônicas aí em antologias, mas coisas que, livro mesmo meu, tenho 2 até agora. Certo. O senhor já escreveu alguma coisa sobre adoção? Escrevi artigos. Para blogs e tal, mas pretendo, quem sabe, um dia fazer um trabalho específico sobre isso, né? Um livro. Já tem tanta gente escrevendo sobre a temática, mas a gente nunca esgota o assunto. A adoção está sempre se renovando. Exato. As leis vão se renovando muito, né? Vão sendo modificadas constantemente pelos congressistas. É verdade. E aí, quem sabe, a gente possa fazer um trabalho nesse sentido, né? Um trabalho técnico. Mas, no momento, o meu foco está sendo, na área da literatura, está sendo a crônica e talvez contos. Verdade. Inclusive, com essas modificações todas, claro, a sociedade está evoluindo. Passou-se, por exemplo, a constar na certidão do registro de nascimento a possibilidade de ter o nome de 2 pais, né? 2 pais, é a chamada paternidade socioafetiva. Socioafetiva. Não é? Você pode ter o pai biológico e um pai socioafetivo. Isso porque o direito é uma ciência dinâmica, né? O direito vai se renovando a partir do momento em que a sociedade também se transforma. E aí, os costumes, né? Os costumes, as leis, elas se adequam à sociedade e não o contrário, né? Então, existem as leis para isso. Possibilitou que você possa ter 2 pais, 2 mães, tudo que venha a trazer benefícios para a criança ou adolescente. Ok, doutor Adailto Lacerda, queria agradecer mais uma vez a presença aqui sua no estúdio, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder reportar sobre um tema tão importante para a gente.